Olá, assombrados! Eu sou a Ana e quero falar para vocês que nós estamos descansando um pouquinho, então nesse final de ano vocês vão ficarem com o canal de cortes aqui, mesmo no Assombrado, mas de um períodozinho vendo aí os relatos do canal de cortes. Aproveita para conhecer o canal também e se inscrever lá. Né? Durante todo o ano nós tivemos relatos ao vivo, durante todos esses anos, e o canal de cortes vem trazer esses relatos que ficaram perdidinhos ali no meio dos ao vivo, trazendo à tona aqui para vocês. Então aproveitem para relembrar alguns relatos, para conhecer alguns que vocês não conheciam, belezinha? E logo mais a gente volta com a nossa programação normal. Beijos para vocês, fiquem com os relatos dos cortes. É uma moça que nos conta, tá? Olá, Ana e todos do Assombrado. Não contém nomes apenas de duas cidades, para que haja compreensão. Na verdade, contém nomes, né? Que os nomes estão omitidos. Bom, apenas de duas cidades para que haja compreensão da distância e de um amigo do plano espiritual, tá? Bom, introdução. Escolhi começar pela introdução para que facilite o seu entendimento e dos ouvintes e peço que se atentem aos detalhes. Venho por meio deste, que é mais que um simples relato, é uma homenagem à passagem deste ser que reencarnou várias vidas neste planeta, como muitos de nós. Eu tive o privilégio de conviver de perto com Jota, como meu cunhado, até o final de minha adolescência. Conviver com ele era a mesma coisa que conviver com um irmão mais velho, que misteriosamente descobria as coisas que eu aprontava, mas não me denunciava. Apenas dava um aviso e isso já era o suficiente para que eu nunca mais voltasse a cometer o mesmo erro. Além, claro, de compreender em silêncio tudo o que acontecia comigo. Eu pensei em usar o termo póstumo, mas eu estaria sendo errada, tanto com o assombrado quanto com os ouvintes, pois mesmo que os outros ainda não compreendam, a morte não existe. Não digo isso como espiritualista, não. Existirá um tempo em que a passagem será uma realidade e não uma crença, ou coisa de gente mística. Quando isso acontecer, aí sim, a Terra, ou Gaia, como preferirem chamar este lindo e tão cobiçado planeta, estará a caminho de contatos abertos à luz do dia. O que hoje é escondido e restrito a um grupo seleto de pessoas, nas quais a maioria não lembra e quando lembram a maioria se cala com medo de serem julgadas como loucas, né? Mas que fique claro, em todos os lugares existem seres bons e ruins, porém existem seres elevados. Não que esses não cometam erros, cometem sim, mas esses erros para a Terra nem seriam considerados erros. Existem sim, infelizmente, uma linhagem em específico que não trabalha para a luz. Mas não irei tratar desse assunto neste relato. Ana, não falamos raça, e sim linhagem. O termo raça é usado para a raça humana. Para os que adentram o espaço e dimensões, se usa linhagem. Ah, tá. Então é da linhagem Grey, da linhagem... assim, tá. Sei que alguns, após ler essa introdução, dirão: mas que coisa longa, começa logo o relato. Aos que não compreenderam a introdução, calma. Irá chegar a hora para todos. Afinal, cada um tem seu tempo de aprendizado. Uma dica preciosa. Usem o coração com a razão e a razão com o coração. PS. Irei dar o nome do relato em homenagem à minha sobrinha. Relato: nos vemos no final. Era um lindo sábado ensolarado, finalzinho dos anos 80. Eu tinha uns 6 anos, não mais que isso, e minha irmã era 12 anos mais velha do que eu. Minha mãe, bem espertinha, sabendo que eu não sabia mentir e que iria saber qualquer coisa que minha irmã aprontasse se eu tivesse por perto, então já falava: Amy, você vai pro clube? Amy é a irmã dela, tá? Amy, você vai pro clube? Vou sim, mãe, mas já tô preparando a Cá pra ir comigo, nem se preocupe.
Beleza. Chegamos no clube. A moça que nos conta esse relato é a K, tá? K. Chegamos no clube e, como sempre, eu ficava louca pra pular do mais alto trampolim que ficava na piscina mais funda. Eu estava tentando, enchendo o saco da minha irmã mesmo. Amy, você poderia me levar pra piscina funda, por favor? Você tá maluca? Se acontecer algo contigo, papai vai me dar uma surra e a mamãe vai arrancar o meu couro fora. Amy, mas só uma vez. Eu prometo que não conto e basta você me abraçar bem forte que você não vai me perder na piscina. Peraí, você tá querendo que eu pule com você do trampolim daquela piscina? E ela falou assim, pasma, né, com um tom de voz alto e com os olhos arregalados, sem acreditar no que eu havia proposto a ela. Eu, olhando para o trampolim, só admirando mesmo, voltei o meu olhar para um rapaz sorrindo e perguntei para minha irmã Amy: você conhece aquele rapaz? Ele está olhando para a gente, na verdade, olhando para você. Então ele se levantou ao longe, com um sorriso em seu rosto e veio em nossa direção. E eu pensei, agora minha irmã vai ficar paquerando e não vai poder brincar comigo na piscina. Para os jovens de agora, a explicação. Naquele tempo, paquerar era conversar sem muita ousadia e, no máximo, convidar para sair junto com os amigos. Não tinha essa de sair sozinha com o rapaz, não. Tá. Para o meu choque, ele não sentou afastado, e sim próximo a nós. Ainda de quebra, havia escutado pelo menos boa parte da nossa conversa. E ele disse, né? Oi, meu nome é Jota. Vi que sua irmã está olhando o tempo todo para aquela piscina. Eu posso levá-la em segurança, eu não irei soltar. Se quiser, pode vir junto. Na mesma hora, eu antecipei e falei: bom, na verdade, eu sou louca para pular do trampolim, mas a minha irmã tem medo de me soltar. E aí ele disse: não, eu seguro você bem. E nós pulamos. Aí, e ele falou: eu me apresentei, mas você não me falou o seu nome. Olhando para minha irmã Amy. E aí ela falou: meu nome é Amy. Olha, eu não posso deixar minha irmã pular com você, porque se acontecer algo com a minha irmã, os meus pais me matam e eu vou ser a culpada. E aí ele disse: prazer, Amy. E você, como se chama? Me olhando e sorrindo. Meu nome é K. Falei olhando para minha irmã porque eu não sabia se eu podia dar o meu nome para estranhos. Depois disso, eles começaram a conversar normalmente. E ainda tocou no assunto de que depois, quem sabe, poderia me levar para saltar do trampolim. Terminaram a conversa, ele se levantou e disse: então nos vemos novamente. Você sempre tá aqui, não é? Porque eu acho que eu já te vi. E minha irmã consentiu com a cabeça e um sorriso. Está certo, nos vemos outro dia. O Jota foi para outra piscina e nós continuamos onde estávamos. Fomos brincar de jogar a buchinha do cabelo na água e mergulhar para pegar, e o dia continuou normal. Durante a semana, minha irmã foi junto à minha mãe me pegar na escola. Eu fiquei surpresa e feliz, afinal eu amava a companhia da minha irmã Amy. Era ela que mais me levava para sair. Quase a 4 metros de distância, estava lá o Jota passando e na mesma hora eu falei: Amy, olha aquele rapaz do clube. Minha irmã viu e saiu correndo. Os dois levaram um susto com tal coincidência, pois foi na exata hora que estávamos quase perto do portão. Não havia nada combinado, foi o destino. Com o tempo, começaram a sair juntos, algumas vezes, acompanhados de seus amigos. Marcaram uma espécie de luau, sem a parte musical. Só a praia, apenas contando histórias engraçadas e acontecimentos. Foi aí que começaram a contar causos estranhos e de repente começaram a se sentir vigiados e com uma sensação bastante estranha. Mas isso não os impediu de continuar contando as histórias. Então, de repente, começaram a surgir gatos do nada. Eles vinham de todas as direções e aos poucos foram chegando mais e mais, e seus olhos eram fixos. Eles os encaravam como se o Jota, a Amy e seus amigos não devessem estar ali. Um dos amigos sugeriu apreensivo, mas sem querer demonstrar medo: então, pessoal, vamos procurar um outro lugar?
O grupo andou até um certo ponto e os gatos continuaram a segui-los. Andaram bastante até desistirem e o Jota sugerir, sem graça, que seria melhor irem para casa, porque estava ficando tarde, né? Estava ficando tarde, claro. Bom, todos acharam uma ótima ideia. Beleza, então. Todo mundo já estava com medo mesmo, ainda por cima com aquela atmosfera estranha. Acredite, os gatos ainda seguiram o carro até um certo ponto, até que desapareceram totalmente, como se nunca tivessem aparecido. Um tempo depois, voltando para casa, alguns gatos apareceram mais à frente, e aí que ficaram com medo mesmo e aceleraram o carro. Com um tempo de encontros, minha irmã M começou a namorar o Jota. Numa conversa, Jota começou a contar sobre sua infância, cidades onde havia morado. Jota já havia morado em algumas cidades e uma delas era Brasília. Conversando com a minha irmã, Jota fala que morou em Brasília durante alguns anos e minha irmã M fala: você já morou em Brasília? Eu tenho família lá. A minha prima A até me visitou. Jota achou estranho e, sem acreditar, perguntou: sua prima se chama A? Minha irmã respondeu sim, sem entender. É que eu, quando morava em Brasília, eu tinha uma amiga muito querida chamada A. Os dois disseram incrédulos. Mas não pode ser a mesma. Gente, para não ficar falando eu vou dar o nome aqui de Ana, porque é meu nome, tá? Então eu não sei, como é um A, eu vou falar Ana, porque é o meu, assim eu vou lembrar sempre de chamar, porque para falar J ainda dá, para falar M, né, parece Amy e tal. Agora A vai confundir, então eu vou chamar de Ana, tá? Aí ele falou, quando eu morava em Brasília, eu tinha uma amiga muito querida chamada Ana. Os dois disseram incrédulos, mas pode ser a mesma, né? Então os dois começaram a tirar dúvidas, endereços, telefones, e sim, era a mesma Ana. Gente, se for, não sei se é esse o nome, tá bom? Enfim, era a mesma Ana. O Jota era amigo e tinha um amor platônico pela Ana. Claro que Ana só o via como amigo e agora ele estava namorando a prima da Ana, que morava em Natal. Que acho que é a M, né? Bom, quais são as chances disso acontecer, gente? Ninguém sabia de nada e até hoje ninguém tem explicação para isso. Jota, por um tempo ainda, tinha esse sentimento contido em seu coração, mas logo passou. Infelizmente, saber que Jota conhecia sua prima... ao saber que Jota conhecia sua prima, M notou um certo carinho quando Jota falava dela, e isso iria refletir no futuro como uma marca de ciúmes misturado com pensamentos obsessivos. Depois de alguns meses, minha irmã e Jota estavam namorando firme, mas havia um problema. Os pais de Jota o haviam deixado responsável pela casa até conseguirem vender. Porém, Jota falava constantemente de espíritos, vultos e vozes. Meu pai então o convidou para morar em nossa casa. Atitude nada comum para quem conhecia o meu pai. Jota era médium e tinha outros dons, como sentir a energia das pessoas, entre outros. Muito novo e não sabia nem o que era isso, havia vindo de uma família com tradições católicas bem enraizadas. Então, esses tipos de assuntos não entravam em sua casa e era até proibido por seus pais. Com vários meses morando em minha casa, Jota chamou a todos, se ajoelhou e pediu finalmente a minha irmã M em casamento. Claro, todos ficaram felizes com o noivado. Passaram-se poucos meses e minha irmã M e meu cunhado J descobriram da pior forma que a minha irmã havia engravidado, pois durante o banho M sofreu uma hemorragia. Chegando no hospital, já era tarde demais. Isso iria marcar J também. Meus pais, tentando acalmar o casal, falaram que eles eram jovens, afinal, a minha irmã tinha 17 anos e o J um pouco mais jovem. Nossa,
M e J se casaram um tempo depois de M completar 18 anos. E como a casa dos pais de J havia sido vendida, J e M foram morar em Fortaleza, para minha tristeza. Agora aqui começa a minha parte. Pois depois disso eu passei a me tornar solitária, com os meus dons cada vez mais aflorados e a bipolaridade da minha mãe piorando. Nos anos seguintes, minha mãe passava a maior parte do tempo só conversando com as vizinhas e eu sozinha com a televisão. Um dia, assistindo TV Colosso, eu não conseguia me concentrar. Era o som da televisão e gente conversando baixo todos os dias. E eu pensei comigo mesma, poxa, o pessoal da televisão gravou o programa com gente falando? Que coisa horrível. Até que um dia, eu já tinha quase 9 anos e estava de saco cheio. Diminuí o volume da televisão, mas as vozes continuaram. Eram várias pessoas falando e eu não conseguia entender direito. Resolvi assistir televisão mais alto para não escutar aquelas vozes e funcionou por um tempo. Não contei para minha mãe. Nessa época em que minha irmã M ficou morando longe de nós, desestabilizou tudo. Um dia eu vi minha mãe saindo do quarto e com cara feia para mim. Então eu falei, mãe, o que foi que eu fiz para a senhora estar desse jeito? Foi como se ela tivesse 2 rostos. O rosto sorridente então olhou para mim e disse, eu não tô de cara feia, minha filha. Nesse momento, os 2 rostos se encaixaram, se tornando um. Mas o rosto que fazia cara feia para mim desapareceu quando ela virou para o lado em que a face de raiva estava. Isso me assusta até hoje. Em meados de 1993, minha irmã M nos ligava chorando, dizendo sentir saudades e que os pais de J não a tratavam bem, implorando para que meus pais e eu fôssemos para Fortaleza. Janeiro de 1994. Eu tinha 10 anos. Chegamos em Fortaleza. Por sorte, encontramos um apartamento no mesmo prédio que a minha irmã morava. Ai, fiquei tão feliz, Ana. Agora eu não seria mais deixada de lado. Pensei, né? Lê do engano. Minha irmã teve o meu sobrinho e ela não sabe de onde tirou o nome dele, que, na época, eu achei estranho e nunca havia escutado falar. E que por mais uma coincidência que aconteceria no futuro, é o nome do meu marido hoje. O Jota zoava muito com as coincidências absurdas. Voltando ao começo do ano, quando chegamos para morar em Fortaleza, eu não vi os pais do Jota tratando minha irmã de forma má, como ela falava ao telefone. Mas não liguei, pois eu estava agora em família e em breve eu teria um sobrinho. Notei apenas que o Jota não era mais o mesmo. Agora ele estava nervoso, não com a minha família e nem com o filho que iria chegar. Mas eu notava que esse nervosismo acontecia sempre que ele ficava muito perto da minha irmã. Eu ainda não entendia direito de energia, né? Eu achava que os dois haviam tido alguma briga, o que não tinha nada a ver comigo. No nosso tempo, nós não nos metíamos em conversas de adulto. Comecei apenas a observá-los. Comecei a ver lados da minha irmã M que até então eu não conhecia, como manipular, falar coisas que era do interesse apenas do casal, mentiras. Tudo isso fazia com que nossa mãe tomasse um certo abuso de Jota. Tudo isso fazia com que nossa mãe tomasse um certo abuso de Jota. Minha revelação. Já estabelecidos, morando em Fortaleza, eu já tinha 11 anos. Antes de dormir, pedi a Deus em oração que, por favor, não me deixasse acordar de madrugada, porque senão eu teria que ficar montando guarda. Ana, eu ficava acordada a noite inteira, olhando para os lados e para frente. Meu medo não era de bicho-papão ou assombração, não. Eu, na verdade, nessa época não sabia. Chegando na escola às 7 da manhã, eu estava um caco. Só que criança tem energia, né? Essa era a minha sorte. Mesmo assim, era horrível. Até que um dia eu me cansei e pedi a Deus. Deus, meu pai, eu não aguento mais acordar de madrugada e ficar olhando para todos os lados com medo de vir algo até mim. Me mostra, Senhor, do que eu tenho medo. Eu lhe peço.
Ah, ela tinha medo e não sabia nem do que era isso. Bom, nessa mesma noite eu me senti sendo acordada e olhei para a janela. Lá estava duas naves. Peguei a caneca certa. Duas naves, uma acompanhava a outra, até que ficou só um. Ela pulava no céu, fazia manobras, mudava de cor, mais que uma árvore de Natal. O estranho foi a minha reação. Eu apenas olhei e disse: "Ah, era isso?" E voltei a dormir como se já soubesse. Com o passar dos meses, eu fui lembrando dos contatos e ficando assustada. Ainda por cima, meus dons foram ficando no pico. Sabe quando se está na puberdade e os hormônios ficam oscilando? Pois é, para quem é assim diferente, os dons ficam oscilando como os hormônios. É horrível. Ainda mais quando se recebe ajuda errada. Bom, minha mãe, então, resolveu me levar aos 11 anos para um psiquiatra e da forma que ela falava, os vários médicos que ela me levava diziam: "Apesar do que a senhora e sua filha falam, ela é normal e, claro, tem um ótimo bom gosto musical." Ana, eu aprendi a gostar de música através da música clássica. Eu ficava debatendo com os médicos sobre as orquestras sinfônicas, que algumas executavam a sinfonia tal, de uma forma mais rápida, enquanto outra era mais lenta, porém mais emocional, e eles amavam. Mesmo assim, minha mãe insistia no que eu falava, que via, das minhas lembranças. Quando eu escutava música clássica, elas faziam com que eu me lembrasse das minhas vidas passadas, cada detalhe. Antes eu achava que eram os espíritos me mostrando as vidas que eles haviam vivido. Depois eu vi que eram as minhas vidas, com coisas ruins e coisas lindas para se lembrar por toda a eternidade. Então minha mãe não aceitava. Mesmo me levando a um centro espírita kardecista e eu provando a minha mediunidade e os médiuns me olhando como se eu fosse a galinha dos ovos de ouro, pois minha mediunidade havia aflorado muito e muito cedo. Bom, o Jota, sabendo que os meus pais haviam me levado a um centro espírita, logo quis ir também. Logo vendo que isso era um dom, quando chegamos na nossa quinta ida no centro, minha mãe me pediu a pior coisa que ela poderia me pedir. "Minha filha, por favor, não queira isso. Queira ser normal como as outras pessoas e todos esses problemas irão acabar." Esse pedido até hoje me dói na alma. Como eu posso ser eu sem os meus dons? Eles fazem parte de mim. É a mesma coisa que pedir para arrancar os olhos de alguém que enxerga, porque já que os outros não conseguem ver, o normal é não ver. Jota escutava as conversas entre minha mãe e minha irmã M. O que ele podia fazer? Minha mãe até o tratava bem, mas não ia com a cara dele havia um tempo. Imagina se ele falasse que via, ouvia e pior, via o primeiro filho que eles perderam correndo pelo apartamento. Iriam chamá-lo de louco da mesma forma que eu, né? Eu escutava tudo, todas as conversas entre minha mãe e M, e eu só chorava. O que me restaria se não chorar? Como eu escutava as conversas? Bom, às vezes minha audição fica mais apurada se eu me concentrar em uma determinada coisa. Isso não quer dizer que eu vou escutar todos os sons como se fosse uma caixa de som. Não funciona assim, graças a Deus. Descobri isso ainda pequena, quando meu pai, antes de virar a rua, eu consegui escutar o chaveiro dele. Bom, o Jota me deixava ler os livros dele de fenômenos estranhos, em geral. E sem contar para os meus pais e para minha irmã M, pois sabia que se contasse tudo iria piorar para mim. Eu lendo esses livros me ajudava a mostrar que eu podia ser diferente, mas que tinha gente igual a mim. Eu não era a única. Um dia notei que a minha mãe, infelizmente, me sabotava para o meu médico. Exagerava falando coisas que não haviam acontecido daquela forma. Por isso eu tinha que tomar tanto remédio.
O médico descobriu, através de exames e conversas, que eu não tinha nenhum problema neurológico. Ele havia decidido tirar todos os meus remédios e minha mãe não aceitava. Sim, Ana, na cabeça da minha mãe eu era uma louca, mesmo com os médicos dizendo que não e mostrando os exames. Depois, quando me tornei adulta, descobri que ela havia feito um desses exames em mim quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, pois eu era uma criança tímida e ela queria tirar a dúvida se eu não era louca. Aí um dia meus irmãos mais velhos também falaram que haviam feito os mesmos exames também, porque eles eram hiperativos. Na mente da minha mãe funcionava assim: se não agir de forma correta, se for de arranjar briga, hiperativo ou dizer que você vê coisas, aí você é maluco. Me senti menos pior, porém o meu problema é que eu via coisas com clareza e contava. Fora as lembranças dos meus contatos que não eram claras. Com 12 anos, eu criei meu voto de silêncio para minha mãe. Não contava nada o que via ou sentia. Anos 2000. Agora eu já estava com 16 anos. Conheci pessoas que passavam por algumas coisas e minha mãe, vendo que havia outros que falavam, porque o problema da minha mãe nunca foi de ver, e sim de falar para as pessoas. Minha mãe criou esse código. Nós vemos, todos da família têm dons, mas se comporte como se não estivesse vendo nada. E se alguém tocar no assunto, finja que isso é anormal, pois vamos ser uma família normal aos olhos dos outros. Criar falsas imagens da nossa família era o que os meus pais e irmãos faziam, e eu era a ovelha negra. Quando fiz 17 anos, minha mãe se ajoelhou e me pediu perdão por ter feito tudo isso. J e M não estavam bem havia anos. Muitas brigas e traições por meio da minha irmã M, o que foi um choque para mim. Durante anos, ela esfregava na cara de J que ele ainda sentia algo por Ana, nossa prima, mas isso não era verdade. Um dia, na casa do meu cunhado J e da minha irmã M, ele me confidenciou que às vezes o filho que perderam aparecia para ele. Enquanto isso, minha irmã já estava com um caso no qual ela engravidou, mas como não sabia de quem era o filho, cometeu aborto. M, perto de se separar de J, acabou com a loja que os pais de J deram para eles se sustentarem. Gastava comprando roupas e perfumes para o seu amante. Meu cunhado, que acompanhava tudo na planilha do Excel, suspeitava de roubo. Demitiu várias funcionárias e, por último, a própria irmã. M também fez desaparecer o celular de J, que na época era daqueles Nokia tijolinho, porque havia ligações para o seu amante. Nossa. Quando estavam já se separando, no final, J falou para minha mãe: a senhora não sabe quem é a sua filha. O que ela fez comigo de levar o nosso ganha-pão, que era a nossa loja, no terminal, ela vai fazer com a senhora. Minha mãe, claro, não acreditou. J felizmente encontrou uma mulher honesta e boa, da qual eu sou amiga. Se casou e tiveram uma filhinha. Ele se tornou um bandista junto à sua esposa, D. Em 2015 agora, hein? Bom, no dia 1º de fevereiro de 2015, minha mãe teve um AVC. O primeiro AVC não diagnosticaram. Na tarde do dia seguinte, ela teve outro AVC. Aí diagnosticaram. No decorrer da semana, ela teve outro. No total, foram 3 AVCs. Ela fala, tem os movimentos, mas não tem forças, pois a musculatura atrofiou porque minha irmã M, que levou ela para Fortaleza, prometeu que iria fazer de tudo para que a mamãe voltasse a andar logo. Mas desconfiamos, pois ela só começou a fisioterapia no passado, após ela ter se cansado de tentar converter a minha mãe para a igreja evangélica. Nada contra, mas essas foram as palavras ditas pela M para mim. K, eu quero ficar famosa, igual esse casal do livro Casamento Blindado. Eu e o S queremos conhecer o mundo.
Sabem quem é o S? O amante que ganhava os presentes da minha irmã, atual marido. Reencontro. Em agosto de 2015, J me liga e eu fiquei surpresa. Mas ele não me ligou à toa, ligou para me pedir desculpas por não ter feito algo por mim naquele tempo, pois ele também sentia, ouvia, via e também como eu, não se sentia daqui. Eu perguntei chorando, por que ele não fez nada? Eu precisava de ajuda. Minha mãe quase conseguiu me colocar num hospício. Por quê? E ele disse, Cá, eu tinha medo. Se eu falasse a mesma coisa, até os meus pais iriam achar que eu estava ficando louco. Você sabe que eles são tradicionais e, de certa forma, eu tinha medo da sua família. Mas prometo que, quando eu me curar do câncer, eu irei falar com todos da família. Faça hipnose, Jota. Me ajudou muito a entender tudo. Disse a ele, né? E ele respondeu, eu farei assim que tirar esse tumor. Bom, agora, além de problemas cardíacos, ele estava com câncer cerebral. Passou por várias cirurgias. Infelizmente, o desejo dele de saber sua origem cósmica e transmitir a todos da família não foi possível. Em compensação, eu fui acordada enquanto ele partia, pois eu era a única que poderia transmitir fisicamente tudo o que ele estava sentindo, mas não podia dizer, pois estava praticamente em coma. Fui acordada, toda disposta. Meu marido estava indo dormir depois de seus estudos. E eu pedi para ele deixar eu usar um pouco o computador, pois precisava ver como estavam as coisas. Entrei no Facebook e vi que a D, a esposa atual do J, estava online. Deixei apenas uma mensagem, sem nenhuma esperança dela responder, pois ela estava totalmente desgastada em todos os sentidos. Mas, para minha surpresa, ela me respondeu. E eu prefiro colocar aqui abaixo a nossa conversa, que para muitos é surreal. Então, agora a gente vai começar um diálogo. Ela me mandou os print screen da conversa que ela teve pelo Facebook Messenger. Não, pelo Messenger ali do Facebook. E agora, então, eu vou fazer um diálogo aqui, tá? Bom, aqui tá a mensagem, a primeira mensagem que a K deixou pra D, esposa do J. Ela falou, D, por favor, me responde quando puder. Me conta como estão as coisas aí. Pode desabafar. E aí a D respondeu, oi. E aí ela perguntou, como está? O J tá indo. J está indo. E a K respondeu, eu sei. E a D falou, eu tô desesperada. E a K disse, eu sei. E a D disse, eu não sei o que fazer. Ele tá indo, K. Os batimentos muito fracos. E a K disse, eu senti ele já 2 vezes. E hoje eu senti de novo. Os meus olhos se encheram de lágrimas. E a D disse, não podem fazer nada, só esperar. E a K disse, tadinho, ele tá lutando muito, isso eu sei. Por dentro está desesperado. Ele queria ver a J crescer e ter uma família. Também queria ficar mais. Sim, com certeza, a D respondeu. E aí a K. Por dentro, ele está chorando e dizendo que não quer ir. Para ele estar me transmitindo com tanta clareza, eu não sei, nunca tive alguém no estado que ele está, mas eu consigo me conectar com a energia dele. Tem como você colocar uma música para ele agora? Pelo menos que ele consiga escutar? Vai de celular mesmo, via celular mesmo, baixo. Ou para você escutar perto dele, tem como? E a D respondeu, não estou no quarto, estou fora, não consigo ficar no quarto, eu estou passando mal. E aí a K disse, então escute o que eu vou te mandar, me prometa e entrega a Deus. O que eu vou te mandar é o Pai Nosso em aramaico, língua de Jesus. Te aviso, é muito forte. Ele precisava escutar isso, o coração dele precisa se acalmar.
Eu estou vendo um homem alto, todo de branco, no quarto dele, ao lado da cama dele. Escute e faça com que ele escute. Eu vou te passar o verdadeiro Pai Nosso e você vai fazer, Dê. Me prometa. Ele e você precisam. É para vocês dois. Olha, eu tô há mais de 24 horas sem dormir e eu sei que isso não é o meu normal. Eu não consigo sentir sono. Faça isso, por favor. Eu sei que precisa e foi me mandado te enviar isso. E a D respondeu: eu não consigo. E a K disse: mas precisa, D. Isso vai elevar ele. Se quiser, escute antes e leia o Pai Nosso que te mandei. Faça primeiro com você. Você deve fazer uma coisa. Se você sentir que ele está partindo, ligue para os filhos dele e me avise para eu fazer uma prece por ele. A não sei quem aqui está fria, mas eu sei que por dentro ela está uma confusão só. E aí veio essa outra mensagem aqui do celular da D. Do celular. Acho que é, né? Do celular da D. Boa noite. Meu nome é Gustavo e estou aqui ajudando a D. Nesse momento muito difícil. A D está se sentindo mal e preciso dar apoio no que posso. E sei que Deus está preparando o melhor para o Jota. Tudo no seu tempo. A Amy já está sabendo. E aí a K disse: por que eu senti que ele não iria morrer de câncer, Gustavo? Ele não teve nem tempo de saber a origem dele. Você é um anjo? O protetor dele? Por que deixar um ser que sofreu com uma mulher que o sabotava, no caso a minha irmã? E aí do celular da D veio mais mensagens. Meu anjo, nem tudo nessa dimensão teremos a possibilidade de saber. Sei que aos seus 45 anos de vida, ele vem galgando para cumprir a sua missão com dignidade. E aí a K respondeu: ele merecia saber a origem dele, pelo menos, ver sua filha caçula crescer. Você pode pedir auxílio à equipe do Dr. Bezerra de Menezes? E aí veio isso tudo em mensagem, tá aqui, ó. Mensagem agora do celular da D. Vim de Natal a pedido dos pais dele. E aí a K perguntou, né? Você é parente? E ele respondeu: sou amigo. Sei que aqui nessa dimensão temos tempo para vir e tempo para voltar, mas esse tempo só quem sabe é Deus. E a K disse: é porque eu não consegui te identificar como um ser superior. Eu não tô te diminuindo, você entende? E aí ele respondeu: claro, não sou um ser superior, até porque poucos seres superiores passaram por essa dimensão. E a K disse: quando ele partir, você sabe me dizer se ele vai direto para a linhagem dele ou vai ficar perto da família? Quando ele partir, ou vai ficar perto da família? Tem muitos pleiadianos na Terra e outras linhagens de luz que estão aqui. Eu sou uma delas. E aí ele respondeu: isso só depende dele, porque esse processo Isso só depende dele, porque esse processo e do processo de desencarne. Acho que porque esse processo é do processo de desencarne, não sei. Então vou me despedir e até outro momento. Boa noite. E a K respondeu: e a minha irmã que de certa forma causou isso? E aí ele respondeu: assim que a D melhorar, ela fala com você. E aí a K escreveu: ele foi vítima dela. Faltam quantos dias para ele partir? Eu estou perguntando humildemente, você vai levar ele hoje? Me responde, por favor. E aí acaba os prints aqui. Agora ela continua escrevendo o relato. J partiu na madrugada do dia 27 para o dia 28 de abril de 2018.
Obrigada do fundo dos nossos corações, Ana, se estiver lendo esse relato, pois Jota era fã do Assombrado também. Até cantava a musiquinha. Assombrados, relatos da Ana e as notícias do Matheus. Como todo ano eu viajo para Fortaleza, eu iria presenteá-lo com a camisa Grey, mas não foi possível. Que Deus abençoe bastante a sua família e um beijão nos bebês vampiros. Muito obrigada. Gente, mas o que foi essa conversa nas mensagens aí? O outro ser assumiu o celular dela? Era um espírito? Que falou? Por mensagem? E esse lance de que tem gente aqui que não é daqui? Tá. Significa que tem gente aqui na Terra, encarnado, que não é um espírito humano? Seria isso? Seria de uma linhagem diferente da humana? O espírito, né? O espírito veio de um outro lugar. Como a gente sabe disso? Que legal. Mas não todo mundo que é médium, não. Alguns. Gente, eu preciso entender essas coisas, preciso ler a respeito, não consigo ler. Mas muito legal o relato, vocês acharam? Deixa aí a opinião de vocês. Uma mensagem importante desse relato aqui também é dessa aceitação aí, desse não poder falar do que vê, do que sente, que é taxado de louco, às vezes pela própria família. Como ela era reprimida e por conta disso, pela mãe e tal. Existe gente, tem gente que é lógico, é preciso investigar. Tudo é preciso investigar, porque realmente pode ser algo neurológico, pode ser algo psicológico, enfim, pode ser algo que dá para tratar realmente, que precisa, existe aí. Mas você tem que indo ao médico, vendo e descartando essas, que nem ela foi e tal, descartou, ela era normal, ela não tinha nada, não precisava tomar um remédio e tal. Então, há ali a mediunidade. Isso tem que ser, né, gente, tem que aceitar, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Depois a mãe dela pediu desculpas, porque é difícil, e é o que a gente encontra muito, da pessoa não querer falar, não querer contar uma coisa porque ela acha realmente que tá maluca ou que é muito diferente. Não, tem gente assim pelo mundo todo, e tem um monte, viu? Acho que no fim, exceção é quem não vê. E é isso aí, é isso também que a gente quer fazer aqui, começar a contar histórias, por mais absurda que pareça ser. Mas como que eu vou falar que é mentira? Eu nunca vivi isso, mas eu vou falar porque eu não vi, eu não vivi, eu vou falar que outra pessoa tá mentindo? Tem tanta coisa, gente, nesse mundo. E aí que é interessante você falar sobre isso, sobre um assunto, porque dali uma pessoa vai ouvir e vai falar, nossa, isso também acontece comigo. Então não é só comigo, então eu não tô louca, não é? E aí pode mandar também a sua história. Aí que a gente vai juntando. Falou, várias pessoas, por exemplo, a desgraça. A gente já sabe que o bicho aparece mesmo à torta direita aí, ó. Marcas de abdução, pessoas que veem. Gente, os relatos loucos, aqueles relatos de criança que a gente leu. As crianças que estavam em casa, assim mesmo, de repente some dentro de casa, gente. E aí você põe até polícia pra procurar e de repente a criança volta pra dentro de casa, onde tava. E assim, o que aconteceu? Então, no sítio que tem aquela história que minha mãe falou que o Saci levou o menino, que ele sumiu e depois reapareceu. Será que foi Saci? Ou foi algum tipo de abdução? Não sei que tem cada história, mas é legal que você conta uma que parece absurda e de repente tem outra pessoa que tem outra história também.
Minha experiência com magia do caos. Do que se trata isso? Vamos ver. Bom. Olá, Ana. Olá, assombrados. Venho aqui para tentar compensar aquele sonho com a Amy, que pelo jeito não curtiram tanto. Bom, minha experiência com a magia do caos começa em agosto desse ano. Ouvi falar do caos por meio de uma amiga sacerdotisa. E de cara me interessei porque ela me dizia ser muito fácil de conseguir algumas coisas. E como estou sofrendo por um amor que acabou há 1 ano, esquece, amiga, abandona, vive a vida, segue em frente. Acabou há 1 ano, decidi usar uma servidora, servo astral que vem até aqui para nos servir. Fiz o ritual para essa servidora e mentalizei minha ex, que irei chamar de Mar. Mentalizei Mar me procurando e sentindo a minha falta. Os servos astrais na magia do caos são muito usados por diversos magistas, magos, sacerdotes, etc., por serem tidos como age rápido e sem algo muito grande em troca. Apenas velas e incensos, olha que beleza. E há alguns servos astrais em específico que te contam em meditação o que querem em troca. Mas fora isso, bom, Ana, usei a servidora dia 11 de agosto e quando foi no dia 12, comecei a receber mensagens anônimas e ligações de manhã, tarde, noite, madrugada. Atendi e a pessoa nada dizia. Nos SMS fazia trocadilhos. Até que, num desses SMS, a pessoa me chamou por um apelido específico, que Mar me chamava quando morávamos juntas. Meu coração bateu forte, Ana. Eu sou um bandista e também estudo bruxaria, e nunca vi algo agir tão rápido assim. Fiquei numa ansiedade sem fim, adorando ver que Mar estava me procurando, mas ao mesmo tempo me martirizando com a minha amiga sacerdotisa se teria eu interferido no livre-arbítrio de Mar. Afinal, como um bandista, a gente aprende que não devemos fazer isso, né? E ela disse que não, que eu fiz o meu pedido e Mar estava aberta a isso também. Não era nada como uma amarração, etc. Ana, passou um tempo e a pessoa nada de dizer quem realmente era. Usei então mais 4 servidores juntos. 4 servidores para a pessoa se manifestar e se revelar. Já que por mais que eu perguntasse quem era ela, nada dizia. Eu já estava me deixando um pouco nervosa. Então queimei o sigilo da primeira servidora que usei. Porque na magia do caos, algumas formas de banimento é assim. Não satisfeita, fui na sessão do meu terreiro e decidi perguntar ao Exu quem era essa pessoa que me ligava e enviava mensagens. E ele me disse: uma pessoa que você gosta muito que se afastou de você. Quem é, minha moça? Eu então disse o nome e ele gargalhou e disse: Axé, em breve ela se revela. Ana, não demorou muito, ela se revelou, só que não veio da forma como eu imaginava 100%. Ana, Mar está com depressão severa. Me culpa um pouco por ter deixado ela ano passado. Foi você que deixou, então? Agora queria de volta? Mas não era só perguntar o que aconteceu. Bom, não sei, né? Não sei o que aconteceu. Então fica quieta, Ana, eu leio o relato. Me culpa um pouco por ter deixado ela o ano passado. Chegamos a morar juntas e eu já não aguentava mais... Eu já não aguentava mais algumas coisas, eu estava sofrendo, porém eu nunca a esqueci. Ela também acredita que eu fiz algum trabalho para ela, mas na verdade não fui eu a responsável pelo trabalho, e sim a irmã dela. Mas isso daria outra história aqui pro assombrado. Ana, escrever esse relato é para dizer que sim, os servidores astrais da magia do caos são eficazes.
cumprem com o que pedimos. Mas posso dizer que antes de começarmos nesse meio, precisamos estudar o máximo, até para não dever nada a eles. Seja vela ou incenso, sei lá. Às vezes vamos ter novamente alguém que queremos por perto, sim, mas virão com consequências, sejam boas ou não. É a mesma coisa que você pedir um dinheiro alto para algum servidor. Ele vai dar os meios desse dinheiro chegar. Seja você encontrando na rua enquanto anda, ou seja alguma herança que alguém que você ama muito simplesmente morreu do nada e ficou para você. Por isso eu digo, pensem nas consequências das coisas, não só com o caos, mas com tudo. Admito que se eu soubesse que iria ter de volta a Mar e teria que vê-la sofrendo de depressão por eu tê-la deixado e diversas outras coisas, eu não pediria ela novamente na minha vida hoje. Afinal, é alguém que amo e a dor dela dói em mim também. Hoje sigo aqui com a missão de ajudá-la com a depressão e no que precisar. Não voltamos a namorar nem nada disso, porque meu pedido foi direcionado a ela me procurar e não a ela voltar para mim como mulher. Mas óbvio que o meu amor é latente e eu deixo tudo às claras. Bem, esse é o meu relato. Ana, a magia do caos mudou minha vida e pretendo cada vez mais continuar estudando esse sistema mágico. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, obrigada por enviar o seu relato. Entendi o que você disse. É assim, os servidores aí da magia, do astral, eles podem te dar o que você está pedindo, mas às vezes no que ele te dá com uma mão, ele tira alguma outra coisa com a outra, né? Por exemplo, eu preciso de 100 mil reais, você me dá 100 mil reais? Ele fala, dou. Aí aquele teu tio querido morre e te deixa de herança 100 mil reais. Aí você fala, será que ele morreu só pro dinheiro vir pra minha mão? Ou seja, eu matei ele de alguma forma, não é? Aí você fica com aquele pesar, entendeu? Então, cuidado com os pedidos. Eu não arriscaria nenhum, eu acho. Deixa o curso da vida rolar. Mas é interessante, eu nem sabia desse lance de magia do caos. Vamos lá. Reencarnação, amor de outra vida, porque estou curiosa. Olá, Ana, peço, por favor. Não sei se é fulano ou fulano, tenho 22 anos, moro no interior de São Paulo. Vi recentemente um relato, não tem nome, vi recentemente um relato no seu canal com o qual me identifiquei um pouco e por isso resolvi contar a minha história também. Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, diferente da outra pessoa que enviou um relato parecido. Bom, pelo menos eu acho que não. O meu pai é espírita, mas eu, no atual momento, me interesso pelo hinduísmo. Fora isso, não pratico e nem faço parte de nenhuma religião. O meu relato começa quando eu tinha 12 anos. Estava saindo do salão de cabeleireiro e vi um homem lindo. Eu fiquei paralisada na hora e senti que o conhecia. Na verdade, eu tinha certeza que o conhecia, mesmo nunca tendo visto antes. Eu fiquei por muito tempo olhando para ele sem que ele percebesse. Quando cheguei em casa, passei o resto do dia pensando nele, pensando que nunca mais ia vê-lo e tentando me lembrar de onde o conhecia. No dia seguinte, para minha surpresa, quando cheguei na escola, ele estava lá. Eu nunca tinha o visto lá antes. Ele era um professor. O conheci no mesmo dia, pois ele deu aula para mim. Não falei com ele, só observei ele lá do fundo da sala. O tempo passou e ele não deu aula mais para mim, e o único dia que deu, por azar, eu faltei. Mas encontrava com ele na rua, em vários lugares, e eu sempre sabia quando iria vê-lo, porque eu sonhava com ele no dia anterior ao que ia vê-lo.
todas as vezes. Nas outras vezes que o vi, ele me viu também. Ficávamos olhando um para o outro fixamente por um bom tempo, porém nunca cheguei a perguntar a ele se também se lembrava de mim. Quando finalmente fui estudar à noite, que era o período que ele dava aulas, pude conhecê-lo melhor. Eu já tinha 16 anos. Ele era casado, mas me chamava muita atenção. Tentei fazer amizade com ele e com a esposa dele, que também era professora. E tentei matar o que sentia por ele, pois por 1000 motivos seria impossível. Nesse período, algo bem sinistro aconteceu. Eu me lembrei de levar flores no túmulo dele. É bizarro, mas eu disse para mim mesma, ele vai morrer. Comecei a sentir um pânico muito grande depois das aulas dele, quando eu chegava em casa. Eu senti um pânico enorme. Eu queria saber se ele estava bem e não tinha como, e nem podia contar nada para ele. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, ele se divorciou da esposa. Mas quando cheguei no 3º ano, já com 18 anos, acabei contando para ele o que eu sentia, que estava apaixonada por ele. Ele não disse nada. Não sei se por ética profissional ou o quê. Mas o ano letivo acabou e no ano seguinte iniciei um curso superior e por quase 1 ano não o vi mais. Até que no ano novo ele apareceu com uma solicitação de amizade no meu Facebook. Começamos a conversa e ele me convidou para ir na casa dele. Eu fui, ele me deu a chave da casa dele e entre as coisas que me disse, contou que não era humano. Meu Deus, contou que não era humano. Me deu as boas-vindas à família dele. Fui embora e depois disso nos afastamos. Me deu a chave da casa. Eu fui, ele me deu a chave da casa dele e entre outras coisas que me disse, contou que não era humano. Me deu as boas-vindas à família dele. Fui embora e depois disso nos afastamos. Para ser sincera, nem eu entendo direito o que aconteceu aquele dia. Menos ainda o porquê ele se afastou de mim. 2 anos se passaram e esse ano ele morreu. Fui levar flores no túmulo dele, como na minha visão, e levo sempre que posso. Não consigo esquecê-lo e às vezes me pego chorando por ele de novo. Já faz mais ou menos 6 meses que ele morreu. Não consigo pensar em mais ninguém. Nem consigo gostar de outra pessoa. É como se estivesse presa ao sentimento que tinha por ele. Curiosidade? Tínhamos muitos gostos e coisas em comum. Ele tinha uns gostos fora do que a sociedade considera normal e eu tinha isso em comum com ele, mesmo antes de conhecê-lo. Éramos bem parecidos. Um outro relato, não tem? De um cara que falou que também não era humano? Tem, gente, me ajudem a lembrar. Vocês lembram melhor que eu. Mas tem um relato, é parecido. E o cara disse que não era humano. Eu já não sei se é reencarnação, se é amor de outra vida ou de outro planeta. É aquele lá do cara que ele falou que ele era o Thor. Algo assim. Não, ele era um deus. Lembra? E aí depois ele sumiu. A moça era apaixonada por ele e não sei o quê. E aí a gente ficou na dúvida. Falou, será que ele inventou essa história e ela acreditou? Por quê? Como assim? É um deus. Existem deuses que estão por aqui dando aula? E a visão que ela teve? E, gente, não sei, ele só falou que não era humano. Não falou que ele era um deus, não falou que ele era ET, não falou, só falou que não era humano. Vampiro.
né? Quando a gente acha que já ouviu vários tipos de relatos, olha lá. Mas já ouviu um que ele não era humano. É esse daí, do Thor. Que ele, não sei, Thor, não sei. Ele falou que ele era um deus. Ele falou qual deus ele era, não falou? Não, ele era Hades. Não, ele era... Não era Hades. Ele era... Ai... Enfim. Bom. Relato de hospitais. Pessoal, esse será o último relato de hoje. Eu preciso encerrar, ok? Então vamos lá. Relatos de hospitais. Relatos? Bom, é uma moça. Oi, meu nome é fulana, sou do interior de São Paulo, sertãozinho. Adoro vocês quando não tô trabalhando, trabalho à noite em um hospital. Somos auxiliar de hotelaria aqui. Acompanho o canal de vocês. Então, quando não tô trabalhando, acompanho o canal de vocês. E sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Não, e apaixonada pelo trabalho de vocês como sou, não poderia deixar de relatar esse acontecido. Então, Ana, vamos lá. Te peço, por favor, não fale o nome do hospital, trocarei nossos nomes também. Claro, não falo. No relato, chamarei... Tá. Eu serei Maria e a minha amiga será Cássia. Nomes trocados, tá? Bom, trabalhamos na Cadê? Não é pra falar o nome, então não escreva, gente, por favor. Trabalhamos no hospital num certo hospital, na certa cidade. E à noite, trabalhamos à noite. Já ouvimos muitas coisas e casos arrepiantes de assombração. Coisas de deixar os cabelos em pé. Claro, eu acho que todo hospital tem. Tínhamos entrado para o plantão às 6 horas da tarde e nisso as horas foram passando, até que por volta da meia-noite o celular que fica com a gente tocou, nos chamando em determinado setor. A gente foi e para chegar nesse setor tem que passar na frente do necrotério. Nisso, Ana, quando estávamos no pátio, chegando bem perto do necrotério, vimos uma Fiorino, é isso? Uma Fiorino branca, dessas fechadas atrás, de frente ao necrotério. E o motorista estava lá dentro retirando um corpo com o caixão e tudo. A minha amiga, Cássia, tem muito medo de morto. E comentando comigo que ia voltar para trás, que ela não gostava de ver isso. Então o moço nos interrompeu. Um moço moreno, claro, blusa azul, calça preta, sapato social, muito bem apresentável. E disse a ela, falou para ela, você tem que ter medo dos vivos, quem tá aqui? E ele apontava pro caixão. Ele falou, você tem que ter medo dos vivos, quem tá aqui? E aí ele apontava pro caixão que já tava dentro da Fiorino. Quem tá aqui já não faz mal a ninguém. E nós ficamos caladas. Então, Ana, ele nos pediu um favor, que falasse para a recepcionista que abrisse o portão para ele e também que ela fosse trancar o necrotério. Falamos tchau para ele e fomos dar o recado. Ana do céu, você não imagina qual foi a nossa surpresa quando a gente deu o recado. A moça... a moça nos disse que não tinha, a recepcionista, nos disse que não tinha aberto o portão para nenhuma funerária entrar. A gente ainda falou para ela parar de brincadeira. Estávamos conversando com o moço da funerária ainda agora e ele quer ir embora. Ela abriu a gaveta onde fica a chave do necrotério e, num gesto, levantou a chave e mostrou para mim e para Cássia. Ainda mais, foi com a gente até o necrotério, abriu a porta e mostrou que não tinha corpo nenhum lá. Naquela noite não se teve nenhum óbito no hospital. E nos 3 dias, ainda na porta do necrotério...
E nós três, ainda na porta do necrotério, pensamos a mesma coisa na mesma hora, uma olhando para a cara da outra sem entender nada. O que aconteceu? A recepcionista tem acesso às câmeras e, para não alarmar mais ninguém, nos fechamos na sala dela e voltamos às imagens. Ana, por Deus no céu, só aparecia nas imagens eu e a Cássia. Mais ninguém. Até hoje nos perguntamos o que ouvi, o que foi que vimos. Se fosse só uma de nós, tudo bem, poderia falar, eu acho que era canseira, talvez, sei lá. Mas, Ana, nós duas vimos a mesma coisa. Então, espero que o nosso relato tenha sido bom e que nunca a gente deve duvidar do que acontece entre o céu e a terra. E talvez aqui no seu programa tenha alguém que possa nos explicar o que houve. Beijos, fiquem com Deus, abraço para você e toda a sua família. Mando um abraço para minha filha que fica comigo assistindo você também. Um abraço para você, um beijo para sua filha. Vocês viram um fantasma? Acho que foi isso, né? Não tem muita explicação mais do que isso. Agora, por que viram todo uma Fiorino chegar com o caixão, tirar com o caixão? Foi uma cena, a gente poderia dizer que foi uma impressão. Mas ele interagiu, né? Será que ele foi uma cena apenas para mostrar para Cássia que ela não devia, porque ela morre de medo de morto, como você disse. E tudo isso aconteceu para ela ver que não é deles que se deve ter medo, né? Dos vivos, das Edites da vida. Não é que tá viva. Não sei. Mas que pelo jeito, né, há provas de que foi algo que não estava ali que conversou com vocês, porque se viram na câmera de segurança, né? Minha mãe teve um contato com extraterrestres. É uma moça que nos conta também. Quando a minha mãe tinha cerca de 9 anos de idade, morava numa cidade muito quente e por isso dormia com quase tudo aberto, pelo calor excessivo. Ela estava deitada e de repente entraram alguns homens que pareciam usar roupas de astronautas. Seu corpo estava dormente, ela via tudo, mas não conseguia se mover. Ela se recorda que eram 2 homens aparentemente. Independentemente do que eram, tinham um formato humano com 2 pernas e 2 braços. Eles a colocaram em algo que tinha formato de um atirador de facas de circo. Ela estava com as pernas e braços detidos e o único sentido que funcionava era a visão. Aqueles astronautas, entre aspas, falavam e ela só ouvia zumbidos, mas nunca ouvia nada nítido. Era como se eles estivessem analisando-a, enquanto esse objeto, semelhante a um atirador de facas, girava e girava. Tipo, ela estava assim no negócio que girava, é isso? Nesses exames, nessa examinação aí que eles faziam no corpo dela, os dedos deles apontavam locais em seu corpo como se estivessem vendo ela por dentro. Logo após sair desse estranho objeto, ela foi colocada em uma espécie de maca que parecia-se com a sua cama. No fim, ela apenas foi se lembrar desse suposto sonho que para ela foi muito real e marcante, tanto é que é uma lembrança viva até hoje. Ela só foi lembrar 2 dias depois e não contou para ninguém na época. Ela me disse que nunca, até recentemente, imaginou que fosse nenhum fenômeno ufológico, principalmente porque ela não fazia ideia do que era ufologia na época. E só veio a me relatar isso recentemente. Será? Bem provável que ela tenha sido abduzida, hein? Qual o motivo? Não sei. Tá, vamos ver aqui então. Clarão no sítio, tá? Último da noite.
Oi, Ana, resolvi contar este relato, pois ouvi um parecido no seu canal e fiquei surpresa. Talvez, se não tivesse acontecido comigo, eu não teria acreditado. Pelo relato ser curtinho, colocarei 2, que envolvem meu falecido pai. Vamos aos relatos. 1. O clarão no sítio. Por volta de 1997, o meu pai tinha um sítio lá para dentro de Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro. Lá tinha vários sítios, eram bem próximos e na subida tinha uma piscina de pedras em que a criançada sempre ia brincar. Em frente à nossa casa, que era uma casa simples, mas bem conservada, tinha uma cachorrinha. Cachorrinha ou cachoeirinha? Em frente à casa... Bom, certa tarde estava eu, meu pai e minha mãe na sala vendo TV e conversando quando de repente teve um clarão e tudo ficou branco, assim como um flash. Logo acabou e meu pai me olhou e disse: "Você viu?" E eu, que na época tinha 7 anos, disse que sim, perguntando o que era aquilo. Quando outra vez aconteceu e parecia que vinha do lado de fora da casa. Na minha mente fica a imagem de um homem velho, mas acho que foi meu pai que falou sobre um homem e não me recordo. Ana, eram como flashes, mas tudo ficava branco e não se via nada. Mas aí, após 2 ou 3 vezes, isso parou. Meu pai aparentemente já havia passado por aquilo antes. Não tive a oportunidade de perguntar para ele após ter crescido, pois ele já faleceu. Inclusive mandei o relato. Bom, aquele sítio era muito estranho e nunca esqueci aquele episódio. Notei que o meu pai não ficou surpreso e gostou de eu ter presenciado isso também. Já minha mãe nunca falou sobre aquilo. Eu sei do relato que você está falando, que é parecido, aquele da moça, que não é no Brasil, né? No Canadá, nos Estados Unidos, não sei, que ela mora, que é uma casa grande e veio esse clarão do lado de fora, acho que é esse. Relato 2, o que era aquilo? O meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 9 anos e na adolescência eu cheguei a ir na casa dele para dormir uma noite. Aquele dia minha madrasta não estava e só havia eu e ele em casa. Ele me falou para eu dormir na sala, já que a minha madrasta trancou o quarto para eu não entrar. É importante dizer também que o meu pai naquela época não gostava que eu frequentasse a igreja e nessa época quase chegou a rasgar minha Bíblia, porque queria que eu acreditasse nas mesmas coisas que ele. À noite, eu arrumei minha cama na sala. Lá tinha uma estante cheia de livros e livros que me traziam uma má sensação. Sempre fui de sentir coisas, ver e ouvir coisas, apesar de saber que não tenho um dom aprimorado, pois sou apavorada. Ao me deitar, fiquei falando com Deus e pensando na vida, enquanto olhava para o espaço que ficava entre a cozinha, copa e os quartos. Não era um corredor, mas ao sair da sala já se estava na cozinha e copa. De repente, vi meu pai passando para a cozinha. E não era o meu pai fisicamente. Eu vi um homem moreno, alto e encurvado, extremamente magro, assim que dava para ver os ossos. Eu, naquele momento, soube que vi o que estava no meu pai e esperei ele passar novamente. Quando passou, já pude ver meu falecido pai normalmente. Branco, gordinho, baixinho. Ana, nunca mais eu dormi lá e evitei ao máximo ir naquele lugar, pois além de não ser bem-vinda por minha madrasta, aquilo me dava arrepios. Esses são os meus relatos, espero que gostem. Até a próxima, beijos. Legal não, né? Legal não. Você também você vê as coisas.
Muito interessante. Então é nada legal para uma criança, né, ver essas coisas, mas algumas vêm. É difícil, né? E aí, curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes, se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta, beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!